Soltas e soltas, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é com muita honra que eu trago a Ana Raia, especialista em desenvolvimento humano, que faz um trabalho lindo de encorajar as pessoas, inspirá-las a ir atrás do propósito delas. E hoje a gente veio falar sobre como não deixar o medo paralisar a gente, como não deixar o medo fazer com que a gente fique sempre à espera de um desastre e que a gente possa sair desse lugar tão sensível e encontrar um caminho de mais coragem, mais autonomia. Se você também está querendo abrir mão dos seus medos ou lidar com eles de uma forma melhor, esse vídeo é para você. Ana, muito obrigada por estar aqui no canal. Carol, obrigada a você por me convidar. Ana, essa semana a gente está falando sobre términos e recomeços. E a gente vê que é muito difícil e muito sensível lidar com os finais das relações, com o fim de um casamento, com o fim de um namoro. E eu percebo que nesses momentos, muitas vezes, junto com a frustração, com a tristeza, o medo toma conta da gente, né? Depois desse rompimento, de repente a gente fala, cara, acho que eu não vou dar conta de seguir a minha vida sozinha. E eu acho que aqui aparecem duas coisas, né? Primeiro, porque quando você tá namorando há muito tempo, você tá casada, você já se acostumou a ter uma vida com aquele par. Você já tinha uma rotina, você já tinha planos construídos, parece que você tem uma força do casal, então um complementa o outro. E de repente, quando aquela segunda parte sai, parece que algo falta. E também tem um outro ponto que muitas vezes essa pessoa é a pessoa que encorajava a gente. Então, nos seus momentos de medo e de fraqueza, era aquele namorado, aquele marido que falava, não, vai, pode ir, você consegue. E, de repente, a gente não só não tem essa palavra de incentivo, como no término, às vezes a gente teve até muitas alfinetadas, né? Muitas acusações. E aí parece que a gente não vai dar conta da vida sozinha. Você sente que, principalmente nós mulheres, ainda temos esse medo de caminhar sozinha e de lidar com o término das relações? Eu acho que quando a gente fala em términos, a gente está falando de mudanças, né? A gente está falando em fechamentos de ciclos, né? E abertura de novos. E o que a gente está falando aqui, no fundo, é de olhar para o desconhecido. No momento que a gente fala de mudanças, né, tem toda uma explicação fisiológica que, por não saber, né, o que está por vir, a gente, na hora, a emoção medo, ela desperta dentro da gente, porque a gente fica sem controle, a gente fica absolutamente sem saber o que está vindo. E aí vem sempre a questão, será que eu vou dar conta desse cenário novo? Então, eu acho que a primeira coisa é trazer aqui que nossa vida, a única constante e o que é permanente na nossa vida são as mudanças. É importante que todos nós possamos, às vezes, até desconstruir o que significa mudança, porque se mudança para a gente significa perigo, eu vou perder o que eu construir e aí então eu vou ficar sem. Se mudança estiver ligado com falta de estrutura, estiver ligado com algo, com uma sensação ruim, na hora eu vou entrar nessa travessia, né? Seja de um estado para outro, seja de uma carreira para outra, seja de um status de estar casada para estar solteira, eu já vou entrar com mindset, né, com modelo mental de muita resistência e com uma sensação de que, assim, cara, não vai dar certo e vai ser pior. Por outro lado, se eu entrar, né, nesse momento de travessia, né, nesse momento de mudança e enxergar internamente, né, e ver que mudança pode ser uma oportunidade para eu estar vivendo melhor, que, na verdade, a mudança é um convite para o meu progresso, para a minha evolução e para ser mais feliz. Não quer dizer que isso resolve, mas isso ajuda a eu dar passos em direção a esse novo ciclo. O medo, ele diminui. Então, acho que isso é uma coisa. A outra coisa é, na hora que eu me deparo e que eu falo assim, qual vai ser esse futuro, né? Quando a gente está frente a futuros incertos e aí vem a insegurança, a gente começa a ter o autocrítico, né? Os diálogos internos que a gente tem, eles são muito cruéis, porque com o medo, né, vem a nossa, dentro de nós, a gente tem a natureza da autopreservação. Então, é como se esse autocrítico ele existe para nos proteger.
Então ele fala assim, não faz, não vai dar errado. Fica onde você está. Melhora a zona de conforto do que você experimentar algo. Você não está vendo que tem um monte de gente separado por aí, ninguém acha ninguém legal? Não faça isso, porque vai dar errado. E aí que eu falo, isso é a nossa maior resistência. Óbvio que existem grandes obstáculos externos, mas as maiores resistências está aqui, entre uma orelha e outra. É essas crenças, né? É esse diálogo cruel que nos paralisa. E aí, o que entra? Nesses momentos de transição, são os momentos onde eu estou mais vulnerável. Esses momentos, né, de fechamentos de ciclos, é momentos de troca de pele, de reavaliação de valores, você tirar o excesso e ver o que realmente é importante para você. Mas a tua identidade nova não está formada. Então, você está insegura. E, nesse lugar, esse diálogo, cara, urra, falando assim, não faz. Então, eu preciso ter uma clareza muito do que me motiva para fazer essa travessia, para que, quando vier todos esses diálogos, eu possa criar uma nova comunicação e assumir a liderança desses pensamentos internos, no sentido de falar assim, não, quem está falando isso é meu medo. Eu entendo que ele quer me preservar, eu entendo que ele quer me proteger, mas eu escolho a minha felicidade, eu escolho a coragem, eu escolho experimentar o novo, porque esse lugar antigo, né, já não me serve mais, já é pequeno demais para mim. E que aí que entra, né, eu acho que o ponto de virada é a gente entender que nós somos, aí falando mais para as mulheres, de entender que nós somos capazes, sim, de dar conta da nossa existência. Nós somos capazes de sermos autônomas, de, sabe, de dar conta de construir a nossa vida. Agora, eu tenho que estar aberta a aprender, eu tenho que me permitir errar, aceitar a minha humanidade. Eu queria até pegar esse gancho, porque eu vi uma live sua maravilhosa com a Márcia De Luca, falando sobre o erro, né? E eu acho que é muito importante aqui a gente discutir, porque às vezes a gente fica ruminando, e isso a gente vê muito no canal, que assim, a pessoa abre o WhatsApp e fica relendo ali as mensagens para ver onde foi que as coisas desandaram, ou repassando os últimos meses da relação para falar onde é que foi que eu errei. E aí a gente entra numa lógica de se autopunir, né, e ficar num looping de culpa, como se o erro fosse irreversível. E acho que muitas vezes a gente errou, e o outro errou também, mas o erro não define a gente. Acho que quando a gente termina uma relação, a gente fica nesse lugar como se a gente fosse pessoas terríveis, porque o erro é irreversível, e se a relação acabou, você acredita que realmente ele foi, porque senão a relação não teria acabado, e vai ter um monte de gente te julgando, ou julgando seu ex-marido, seu ex-namorado, dizendo que ele errou também, e a gente fica nessa lógica de justificar as coisas pelo erro. Como é que a gente muda essa relação com o erro e aceita ele, que assim, tá bom, eu posso ter errado, o outro pode ter errado, isso não me faz a pior pessoa do mundo, eu posso aprender? Como mudar esse olhar para o erro? Essa pergunta é ótima. Só acho que o primeiro ponto é entender que nunca é responsabilidade só de um. Eu acho que tem tendências. Tem pessoas que gostam de pegar toda a culpa para si, né? E muitas vezes se colocam nesse papel de vítima. Ai, por que eu fiz isso? Não devia ter feito aquilo. Ai, não sou boa o suficiente. Ai, que coisa ruim que eu fiz e agora eu estou pagando por isso. Aí você entra na punição. Bom, aí você entra num lugar de não merecimento, não consegue enxergar que, no fundo, né, seja uma relação amorosa, seja uma relação de pai e filho, né, de mãe e filho, de irmãs, existe a responsabilidade de um e existe a responsabilidade do outro. Então, nunca é só de um. E aí tem o outro tipo de pessoas que, ao invés desse, que assume 100% das responsabilidades, coloca as responsabilidades totalmente no outro. Então, nesse lugar, é um desequilíbrio total, porque na busca, né, de uma vida livre, autônoma, feliz, a gente tem que, né, a premissa desse caminho é assumir as nossas responsabilidades, é assumir as nossas escolhas. É importante eu ter o discernimento de entender qual é a minha parte de responsabilidade nessa situação, nessa relação. Aí, dessa parte, assumir a responsabilidade e buscar melhorar, porque independente do cenário,
independente se é marido, se é namorada, se está casado há 10 anos, se está junto há uma semana, nós estamos buscando a nossa evolução, né? Nós estamos buscando ser seres humanos melhores. E a gente não será se a gente ficar na justificativa e na culpa, porque a culpa, Carol, ela é o inverso da autorresponsabilidade, né? Seja a culpa que eu trago só para mim, seja a culpa que eu dou para o outro. Então, no momento em que eu consigo discernir e falar, não, essa aqui é a minha parte, aí da minha parte, eu tentar melhorar o melhor que eu posso, aí é saudável. E aí também entender que eu não tenho controle da resposta do outro. E isso, muitas vezes, que eu diria assim, que é uma armadilha, porque às vezes a gente tenta querer mudar, né, a resposta do outro, e essa não cabe a nós, a gente não tem esse controle e não é da nossa responsabilidade, entende? Então, eu acho que, assim, tem que tomar cuidado nesse lugar e perceber quando a gente cai nesse looping destrutivo, né? Nesse looping desses pensamentos que, de novo, não é para não olhar para a responsabilidade, mas tem horas, né, que eu vou nesse lugar de emoções negativas, eu fico obcecada com o pensamento, e aí eu caio na vitimização, eu caio na culpa, e nesse lugar eu perco o meu poder de transformar a situação. Se vocês também querem sair desse medo paralisante, recomeçar com medo mesmo, reencontrar coragem, o autoamor, assina esse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana a gente volta com papos maravilhosos. E eu fico pensando, como é que a gente faz desse lugar de dor, de impotência, de medo, para resgatar a autoconfiança num momento que a gente está desacreditado da gente mesmo e que o outro desacreditou da gente, né? Então, como é que a gente começa essa reconstrução e até se aproxima do medo sem negar ele, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas ou esperam o medo passar para fazer alguma coisa, ou colocam ele embaixo do tapete, né? Então, como é que a gente faz essa coisa? Tá bom, tô com medo, vou com medo mesmo e vou me reconstruir mesmo quando eu estou me achando um lixo, porque nessas horas, muitas vezes, a gente está se colocando para baixo, né? Viver uma vida por inteiro é aceitá-la radicalmente em tudo que ela traz para a gente. Nós somos movidas pelo prazer imediato. Nós, que eu falo, é o ser humano. E aí, né, isso já vem do budismo, o Buda já falava isso lá atrás, que assim, o nosso maior sofrimento é se apegar, né, e não querer que nunca termine situações, eventos, emoções positivas. Então, se a pessoa está feliz, uma coisa está dando certo, ela se apega daquilo e fala, isso aqui não pode ir embora. E ela vai sofrer, porque tudo é impermanente, e vai passar. Aí ela sofre. O outro é você ter aversão a qualquer coisa que te traz incômodo. Então, qualquer situação, eventos que vai me gerar medo, por exemplo, eu vou negar. Só que no momento que eu negar, essa emoção cresce. Vai estar tendo uma resistência a ela, e de algum lugar ela vai ter que sair. O ponto da questão aqui é aceitar, entender que faz parte, sim, da nossa experiência o sofrimento. Não existe uma vida feliz ininterrupta. Vendem para a gente essa ideia, e que é uma catástrofe, porque é a história das redes sociais, a gente entra, só fica vendo essa mulherada linda, sempre sorrindo, né? Só que a gente está vendo ali um recorte das 24 horas do dia dela. Então, no momento em que eu entendo isso de uma forma mais ampla e eu me disponho, né, eu faço um novo acordo comigo aonde, ok, eu vou sustentar as minhas emoções. Na hora que vier uma emoção ruim, deixa eu investigar, porque todas as emoções, Carol, elas querem dizer algo pra gente. Elas dão sinais de que alguma coisa não está dando certo, as negativas, né? Elas dão sinais, muitas vezes, que algum dos nossos valores não estão sendo honrados, mas no momento que a gente nega autoconhecimento e a gente vive pela metade. Mas aí você está falando, pô, Ana, mas então na hora que ficar com medo ou ficar com raiva, é para eu ficar com essa emoção? Quer dizer, sim. Né? Tem uma frase da Cora Coralina maravilhosa, ela fala assim, receba a tristeza em casa, receba ela de braços abertos, mas não precisa pôr uma cadeira para ela sentar, entendeu? Então, é maravilhosa. É então, incrível! É assim, estamos todos passando lutos, né? Seja pessoas queridas que a gente perdeu, seja lutos de projetos que não deram certo, de rotinas que foram interrompidas,
de ideias que não floresceram, né, dentro da pandemia. Está todo mundo, né? É o medo, é a ansiedade, é esse governo que realmente traz ainda mais insegurança, né? O país, a gente está é o epicentro da pandemia no mundo. Não posso negar. Tem momentos do dia que eu deixo isso vir, deixar isso vir, mas entender que você é aquela que observa as emoções. A gente não é as emoções. E no momento em que ela vem, ela vai, porque ela também é impermanente. E é louco porque é um processo, entre aspas, rápido, mas como a gente não tem resiliência emocional, a gente resiste e a gente vai para a válvula de escape. Na hora que vem um incômodo, ou você vai pegar o Instagram, ou você vai botar um Netflix, ou você vai comer alguma coisa, ou você vai ligar para alguém, ou você vai pegar um cafezinho. Por isso a história do mindfulness, né, da história de você sustentar, investigar, aceitar o momento presente, não para se resignar, mas para que ele seja um convite para futuras mudanças. Então, aceita o medo, aceita a raiva. Você não é pior porque você está sentindo tudo isso, né? Não existe pessoas perfeitas. Nós somos seres em construção. Nós vamos errar. E aí vem uma outra coisa que é, em momentos de transição, né, de finais de ciclos e inícios de novos, seja relacionamentos íntimos, profissionais, como a gente vai estar num cenário novo, vai ter muito mais erro. Vai, porque a gente não está acostumada. A gente vai dar com a cara no portão mais vezes, mas está tudo bem. Está bem com os nossos fracassos e parar de ser tão exigente, né? Tirar essa ilusão de que tudo que a gente vai fazer vai dar certo e que a gente vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não vai. E em momentos também que a gente está com o nosso emocional debilitado, é hora da gente ter uma coisa chamada autocompaixão, né? Da gente ser gentil com a gente, da mesma forma que a gente é gentil com o outro, porque se eu entrar nesse lugar, né, que você falou do chicotinho, eu acabo com a minha autoconfiança. E aí você me perguntou, como é que eu fortaleço a minha autoconfiança? Se coloque em pequenos desafios diários, porque no momento em que eu passo por um desafio, eu me responsabilizei por aquela situação e eu mando uma mensagem para minha essência, para minha alma, falando assim, tá vendo que você deu conta? Mesmo que seja uma coisa pequenininha. Olha só, estava com medo, mas foi lá, fez. Viu só como você é capaz? Com o tempo, né, os diálogos vão mudando, eu vou começando, eu volto a confiar nas minhas competências, eu fico aberta e mais flexível a errar e aprender, e dentro desse lugar eu vou fortalecendo a minha autoconfiança, minha autoestima, e aos pouquinhos vou pegando desafios maiores. E se permitir não saber, né? E ir aprendendo no processo, porque eu acho que a gente fica querendo ter certezas, né? Para não errar de novo. Ou falar isso, eu vou fazer a grande transição quando eu tiver certeza de qual é essa nova carreira, ou eu vou me aproximar de um novo cara quando eu souber que esse é o cara. A gente vai ter que ter um período de experimentação, né? Entender que isso vai dar errado e o erro não é irreversível, porque acho que depois de um trauma, a gente fica com medo de que todo erro seja irreversível e catapulte a gente para aquela mesma dor que a gente está querendo curar. Então, talvez entender que é isso, nesses pequenos desafios, que também podem ser pequenos cuidados, né? No canal, a gente fala muito do autodate, que são criar momentos de autocuidado. Então, assim, eu vou cozinhar uma coisa nova. Talvez a primeira receita dê errado. Tudo bem, a segunda vez vai ser melhor. E você vai falar, nossa, cozinhei uma coisa gostosa para mim, abri um vinho para mim. E criando esses momentinhos de cuidado ajuda a gente a se acolher, né? Muito, mas muito, assim, principalmente hoje, a gente está num momento caótico. Ele não é nem complexo, ele é caótico. Independente dos meus desafios individuais, a gente tem os desafios coletivos, né, que estão acontecendo diariamente. Então, se eu não tiver pausas de autocuidado para eu me reenergizar, me recuperar, eu não consigo dar conta, eu fico sem ar, eu vou adoecer de alguma forma, ou eu vou surtar, ou eu vou ter burnout, ou eu vou ser reativa, ou eu vou ser impulsiva. Isso, adorei o autodate. O autocuidado ele é fundamental, né? E ele é um ato de amor próprio. Então, assim, ele não é um luxo e muito menos egoísmo. O importante é que depois disso você saia reenergizada, nem que seja um pouquinho, e que ele seja feito sem culpa.
Porque se entrou a culpa, já roubou tudo. E no momento, né, que eu me dou um pouco de amor e que eu me valorizo, na hora eu começo a olhar mais, eu começo a valorizar o futuro. Eu começo a fazer escolhas mais conscientes e saio, né, daquele lugar de falta de autocontrole. Porque eu começo, então, a valorizar a vida, começando na relação comigo mesma. E soltos, esse sábado, dia 24, a Ana tem um masterclass maravilhoso para falar sobre como a gente ir do medo à coragem. Eu já me inscrevi. Eu acho que isso é um ato de autocuidado. A gente poder questionar os nossos padrões, entender do que a gente está com medo, se propor a fazer diferente e ter ferramentas para isso. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que acho que é importante a gente também desidealizar a coragem, né, Ana? Porque parece que coragem é só uma coisa dos muito fortes. Pode ser mais simples, né? Coragem, na verdade, é a gente continuar agindo em direção aos nossos objetivos, mesmo que seja um pouquinho, apesar do medo. É a gente continuar em movimento. Então, é importante dizer que essa Masterclass, ela é gratuita, e ela é um presente meu, assim, vendo esse cenário, né, tão difícil que a gente está vivendo, e o que eu vou ajudar é dar ferramentas para que a gente possa sair dessa zona do medo que nos paralisa e fazer a travessia, né, para a zona da coragem, para a zona da evolução, para que a gente possa estar de volta em movimento, acessando as nossas habilidades e o nosso potencial. Super obrigada, Ana, foi maravilhoso. Obrigada, Cá, obrigada pelo convite.